Olá, Paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, um momento pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Como eu sempre digo, aqui nesse espaço é um espaço destinado especificamente à classe de juvenis, classe essa de 15 a 17 anos. Estamos tratando de um tema bem interessante, que é conhecendo os fundamentos da fé cristã nas epístolas gerais. E quero dizer desde já, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe. Aqui nesse espaço temos o momento pedagógico, mas também temos a aula em si. É só você procurar qual é a aula que você quer assistir, de juvenis, de jovens, de adulto, entre outras aulas. Eu acredito que vai ser bênção de Deus. Mas estou feliz aqui, antes de adentrar na nossa lição, mais uma vez com o meu amigo Lucas Vitor. A paz do Senhor, Lucas. Pai do Senhor Paulo, Pai do Senhor a todos que nos acompanham, bênção de Deus estar aqui mais uma vez. Cremos que será uma bênção. Amém. E chegamos agora na lição de número 7. E a lição número 7 tem como título A Santificação Necessária. Esse é o título da nossa lição. E ela também traz três objetivos. O primeiro, saber que a primeira carta de Pedro foi escrita para a consolação da igreja. Objetivo 2, explanar sobre os sábios conceitos para uma vida santa. Entender que a santificação é um processo necessário que se entende por todo, que se estende por toda a existência, com consequências até a eternidade. Esse é o objetivo de número 3. Então, iremos tratar sobre santificação. Lucas, que dicas você traz para os nossos professores e alunos que estão conectados? Amém, graças a Deus. Nós estamos trabalhando, não é, uma temática que é muito rica, é uma temática muito boa, acredito que fundamental para a classe de juvenis, né, que é o tema de santificação, um tema muito rico, muito bom de ser trabalhado. E os professores precisam, com certeza, aproveitar essa oportunidade, se aprofundar na temática, se aprofundar no tema, para que possam ministrar para os seus alunos a melhor aula possível. Então, é, falando nesse sentido, existem muitos temas, aliás, muitos temas não, mas muita cadeia de assunto relacionado à temática da santificação. Não é um tema muito bom, mas também é um tema que tem muitas cadeias de assuntos, né? Muitas camadas, assim, digamos, que podem ser exploradas e abordadas nessa lição em específico, né? Além do professor precisar trazer um pano de fundo geral da carta de 1 Pedro, né? Além disso, ele vai precisar também entrar dentro da temática da santificação. Então, nós temos aí dois grandes temas, tanto a exploração da epístola, quanto a exploração de uma temática dentro da epístola, né? E uma temática que é extensa. Então, pensando numa forma mais, talvez assim, simplificada, mais simples, né? Mais palatável, para que o professor possa trabalhar a temática com os seus alunos, eu pensei em sugerir nessa lição que o professor fizesse a utilização de um mapa mental, né? Lembrando aqui, recapitulando aos professores, né? O Paulo já está transmitido em tela. O mapa mental é você colocar uma ideia central, né? E ao redor dessa ideia central, você concatenar, né, outras ideias que estão relacionadas. E aí, como vocês podem ver, eu fiz um simples mapa mental. Veja que esse mapa mental é bastante simples, bastante resumido, mas ele nos ajuda, de certa forma, a nós relacionarmos as temáticas que envolvem o tema maior, que é santificação, de uma forma mais simples e de uma forma mais estruturada para que o seu aluno possa absorver melhor o, os conceitos que estão relacionados à santificação. Então, por exemplo, estamos falando de santificação. A primeira coisa que nós vamos apontar sobre santificação é o que é. O que é santificação? Veja, eu peguei um conceito bastante simples. Santificação é o processo ou ato de tornar algo ou alguém sagrado, né?
separado. Você poderia facilmente substituir a palavra sagrado pela palavra separado, né? Separando-o do mal, dedicando-os aos propósitos de Deus, ou consagrando, também é outra forma de dizer. Então, um quadradinho desse explicou o conceito. Outro quadradinho desse vai explicar por que que eu devo buscar. Nós entendemos o que é, por que que devo buscar santificação? Aí eu não trouxe uma explicação de fato, mas eu trouxe um texto da carta de 1 Pedro, que o professor pode ler e pode explicar para os seus alunos, né? Que ele diz, né? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Né? Por que que eu tenho que buscar santificação? Porque o nosso Deus, ele é santo. Né? Eu também poderia até ter colocado o texto de Hebreus 12:14, facilmente. É outro texto que se enquadra muito bem no porquê que nós devemos nos santificar, tranquilamente. Quais são as fases da santificação? Ou o que que envolve, né, a santificação? A gente fala de fases, mas numa linguagem mais teológica, né? Mas o que que envolve? Aí existe a santificação inicial, santificação progressiva, santificação final, apontando para a glorificação, conceitos mais teológicos, mas que você pode trabalhar de maneira mais simples com os seus alunos, com os seus alunos. E quais são os meios de santificação? Como eu me santifico, né? Teologicamente falando, os meios de graça, né? E aí a gente apontei alguns como leitura da palavra, oração, jejum, comunhão com o corpo de Cristo, são meios de santificação, né? São meios de graça. Então, perceba, professor, em um único slide, em um único mapa mental, nós conseguimos trazer 4 pontos acerca de santificação de uma forma visual para o seu aluno, de uma forma simplificada e de forma que você tenha uma base, né, uma base visual para você trazer uma explicação para eles. Eu acredito que se você trouxer um mapa mental como esse ou como outro, né? Esse aí é apenas ilustrativo para você se basear. Se você quiser fazer um diferente, com outros pontos que você achar, julgar necessários, você tem a liberdade, não é? Então, é, perceba que eu trago para você essa sugestão visando a facilitação do ensino, para que se torne mais fácil de você ministrar para os seus alunos essa temática de santificação. Então, eu acredito que se você trouxer o mapa mental para os seus alunos, você ganhará tempo, não é? Eu acredito que você ganhará bastante tempo com o mapa, e também, além de ganhar tempo, você vai ganhar um recurso pedagógico que facilita a absorção do conhecimento por parte deles. Tendo em vista que você vai ter que trazer um panorama, pelo menos um panorama geral, não é? Um panorama simples da carta de Pedro, né? Você não pode entrar logo de cara, né? O primeiro tópico já trata sobre a carta de Pedro. E depois você vai ter que desaguar em santificação. Então, para se tornar um pouco mais fácil, mais simples, né? Eu trago para você essa sugestão. Eu acredito que se você decidir seguir a ideia do mapa mental, eu acredito que você vai ser muito bem sucedido, lembrando novamente que você, enquanto professor, tem a liberdade de construir o seu mapa, não é? Esse é o meu, mas você tem a liberdade de construir o seu também. Se quiser fazer igual ao meu, tem também a liberdade, mas se quiser tirar uma coisa ou acrescentar outra que você julga bastante importante, você tem a liberdade de fazer e de trazer da melhor maneira que o seu aluno ele possa entender, possa compreender, absorver o conhecimento e assim ser mais edificado na sua aula de domingo. Acredito que para essa aula, essas sejam as minhas dicas pedagógicas. Bem, Lucas, muito, muito bom esse mapa mental. Você já disse que a nossa palavra de ordem é adaptação. Excelente esse quadro, o professor pode copiar ele, só xerocar, que dá certo, mas também pode montar lá para os seus alunos, ou já levar pronto. Eu acredito que vai ser excelente. Para essa aula, o Lucas foi falando e eu fui me lembrando, hoje em dia, eu não sei se a minha percepção, se a percepção de vocês tem essa percepção também. Hoje em dia, quando alguém. Hoje em dia, ninguém mais diz que é santo, né? Ou então, quando a gente chama alguém de santo, essa pessoa se assusta.
Eu não sei se, pô, eu estou dizendo que eu não sei porque eu não fiz uma pesquisa sobre isso, né? É minha impressão. Eu não sei se, pô, pode ser porque hoje só se chama mais de santo aqueles santos que foram canonizados pela Igreja Católica e por isso gera até uma ojeriza em alguns cristãos evangélicos, né? Dizer que é santo ou se referir a uma pessoa como santa, né? Ou nós achamos hoje em dia que é um estágio muito difícil de ser alcançado. Lucas falou que existem várias fases, né? E a gente tem noção que nós estamos em uma fase, né? É, é, quer dizer que eu sou santo, eu estou em uma fase, né? De me tornar santo, né? Ser santo a cada dia. Então, para essa aula, eu pensei para o professor mostrar aos seus alunos, ele pode mostrar aos seus alunos como na Bíblia os irmãos se tratavam, né? Aí você pode falar, como é que os irmãos se tratavam na Bíblia do Novo Testamento? Aí eu vou compartilhar com vocês. Eu peço desculpa que não fiz o documento, deixem que os irmãos são chamados de santos. Romanos 1,7 diz: A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Coríntio, com todos os santos que estão em toda a Caia. Efésios 1:1. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Filipenses 1:1. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Eu não vou ler todos para não ficar cansativo, mas Colossenses, Hebreus, Romanos mais duas vezes, Carta de Paulo aos Coríntios, Efésios, várias vezes, Filemão, Judas, Apocalipse. Então a gente percebe que no Novo Testamento esse era um tratamento corriqueiro entre os irmãos ou entre quando eles estavam escrevendo cartas para serem enviadas às igrejas. Então, para essa aula, minha dica é que o professor monte esse quadro, pode montar, você pode até começar com uma pergunta, né? Perguntar onde é que na Bíblia os irmãos eram chamados de santos, né? São mais chamados de santo, a gente percebe, do que de cristãos, né? A gente vê que santos aparece mais do que a forma como a gente utiliza hoje em dia, né? Depois você pode até fazer uma pesquisa se eles se tratavam mais como, bom, me veio agora a ideia na cabeça, se eles se tratavam mais como santos ou como irmãos, né? Eu ainda não fiz essa pesquisa, mas você pode fazer junto com a sua sala, que hoje a gente só utiliza da eita, agora a palavra travou, nomenclatura irmãos, mas a gente percebe que no Novo Testamento era muito utilizado essa nomenclatura santo, porque eles entendiam que para serem servos de Jesus Cristo, eles precisavam ser santos. Eles estavam no processo de santificação, assim como Lucas utilizou o mapa dele, o mapa mental. Vai chegar o momento lá da glorificação, em que essa santidade vai chegar na plenitude. Mas estamos no processo de santificação. Então, essa é a dica que eu deixo. Lucas, está com você. Amém, graças a Deus. Como minhas palavras finais para os irmãos, recomendo sempre, ao trabalhar essa lição sobre santidade, trazer as temáticas atuais, trazer sempre a sua classe, né, os jovens, aliás, a temática para a realidade desses jovens, né, para a realidade da sua classe de juvenis, tendo em vista que a temática santidade, ela é muito recorrente na nossa vida diária, principalmente na vida dos seus juvenis, pode ter certeza disso, né? Como o próprio Paulo já disse aqui, pode ter certeza que alguns deles vão ter dificuldades, né, com essa questão, com essa temática, né, às vezes até com o termo santo, né, até com esse termo santo, porque santidade é um tema que sempre está ali no nosso cotidiano. Então, faça o possível para sempre trazer essa temática para a vida cotidiana dos jovens, né, da sua classe, sempre tentando concatenar,
né, os princípios bíblicos e aplicá-los, né, à realidade dos seus juvenis. Fazendo assim, eu acredito que você será muito bem-sucedido e alcançará os objetivos que são propostos pela nossa lição. Amém. Então ficamos aqui até a próxima lição. A parte do Senhor.